Amém? Quem está empolgado aí? Amém. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo primeiro Salmo da Bíblia. Salmo 1, são 6 versículos. Tem aqui no telão, se você quiser acompanhar. Vamos lá. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Já os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Feche seus olhos, baixe suas cabeças. Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua palavra, obrigado por este lugar, Pai, por estarmos aqui numa terça-feira e buscando aprender mais de Ti. Pai, que o Senhor, que nós possamos estar sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Usa a minha vida, Pai. Toca no coração de pessoas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, esse salmo é um salmo conhecido assim como um Salmo 23, por exemplo, como o Gustavo pregou aqui no domingo. Esse salmo, ele traz duas sentenças claras, uma para o justo e uma para o ímpio. E é interessante que muitas vezes na Bíblia, Deus, principalmente quando Ele fala com o povo, Ele procura mostrar os dois lados da moeda. Às vezes quando a gente tem que tomar uma decisão na nossa vida, às vezes quando a gente precisa tomar uma decisão séria na nossa vida, importante, a gente começa a colocar os prós e os contras daquilo. Às vezes a gente quer tanto uma coisa, mas os contras, eles são muito mais do que os prós. E aí é que entra o perigo, porque nós começamos a questionar o porquê que não poderia ser daquela forma. Aqui Deus, o salmista, ele está trazendo uma sentença para aquele que segue os conselhos de Deus e aquele que não segue os conselhos de Deus. A primeira lição que eu já quero deixar nessa noite, para você, para mim, para todos nós, é o seguinte: obedecer a Deus, independente de qualquer coisa, sempre será a melhor escolha. Obedecer a Deus, independente de qualquer coisa, sempre será a nossa melhor escolha. Deuteronômio 30, de 15 a 20, voltando um pouquinho ainda no Velho Testamento, conta uma história que vai nos trazer um pouco mais do contexto disso que eu estou falando. Deuteronômio 30, de 15 a 20, diz o seguinte: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus o abençoará na terra que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês.
que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, a Isaque e a Jacó. Aqui Deus está trazendo duas opções. Aqui Deus está trazendo duas situações. E é interessante que hoje a gente começa a sempre ouvir. E essa semana eu estava conversando com um amigo e ele falou algo interessante. Ele falou que hoje a gente tem, muitas vezes dentro das igrejas, dentro do modelo cristão, a gente tem uma prateleira onde a gente, como se a gente estivesse no mercado e a gente pudesse escolher o que nós queremos. Ok? Então você faz as suas escolhas e imagina se essa prateleira fosse dentro de uma igreja e você fala assim, peraí, hoje eu quero, essa palavra aqui de prosperidade, legal, vou levar isso aqui para mim. Essa aqui eu quero uma palavra sobre bênção, é maravilhoso. Essa aqui sobre julgamento, eu vou levar isso aqui para uma outra pessoa, não é para mim, porque eu não julgo ninguém. Então, agora, pecado não, pecado não dá, deixa aqui, arrependimento está muito caro. A inflação está alta, deixa isso aqui, eu não vou levar isso para mim. E é engraçado que, às vezes, os textos da Bíblia são tirados de contexto, ou na verdade são colocados apenas a parte que interessa. Seria maravilhoso se a gente chegasse aqui e falasse o seguinte: se eu vou multiplicar, né, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que estão entrando para dela tomar posse. Tomar posse é algo que às vezes me pega. Você tem que tomar posse de algumas coisas. Tá, Samuel, mas qual é o contexto desse texto? E como é que isso se encaixa dentro do que nós vamos falar em Salmos primeiro? Vamos voltar um pouquinho lá em Números 13, de 25 a 31, e ele vai explicar esse texto que nós lemos. Depois de 40 dias, voltaram a espiar a terra. Vieram Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto, e eles e toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel, e estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse dessa terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Caminhando um pouco mais para frente, capítulo 14, de 20 a 24, o Senhor respondeu: conforme me foi pedido, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória, os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Rapidamente, Moisés... e o pastor Gui já pregou sobre isso, tem uma série sobre Moisés. Moisés é levantado para tirar o povo do Egito, e a promessa de Deus era que aquele povo sairia do Egito para a terra prometida.
para a terra que mana leite e mel, como está falando aqui. Essa situação onde os espias são enviados, que nós acabamos de ler, onde Moisés, já perto dessa terra, ele escolhe 12 espias, e ele envia esses espias para olhar a terra, para saber, né, como que eles teriam que fazer para ele fazer o reconhecimento. Depois de 40 dias, é aí que nós entramos nesse texto, eles voltaram dessa terra, de onde eles espiaram. E o que aconteceu? 10 deles chegam e eles trazem a seguinte notícia: lá é muito bom, mas tem gigantes. Lá é muito bom, mas vai ser totalmente improvável, é totalmente improvável que nós possamos vencer aquele povo. Só que tem um cara aqui nessa história, e também Josué, fala sobre Caleb, mas tinha Josué, eram os únicos que chegaram e falaram o seguinte: sim, tem gigantes, mas nós podemos vencer. Josué e Caleb foram os únicos que foram contrários aos conselhos ou às opiniões dos outros 10. E o que acontece ali naquele momento? Deus, ele se ira com aquela situação. E o povo, ele é condenado. A consequência daquele povo era o seguinte: ninguém daquela geração, a não ser Josué e Caleb, entrariam naquela terra. Eles começam a perambular pelo deserto até que toda aquela geração que saiu do Egito morresse, viesse uma nova geração, e essa nova geração entraria na terra. E Deus, ele foi fiel a Caleb e a Josué. Josué depois foi aquele que sucedeu Moisés, foi o líder. Mas dentro desse texto de Salmos 1, como que a gente pode entender e refletir sobre isso? As nossas escolhas, elas vão determinar o nosso futuro. Todas as escolhas que você faz para a tua vida, você precisa estar disposto a garantir essa escolha até o final. Sabe por quê? Quando você escolhe algo, e às vezes nós escolhemos algo que não afetam apenas as nossas vidas, mas afetam pessoas que estão junto com a gente. Daqueles 12 espias, 10, eles fizeram a escolha de não olhar para Deus, reclamar, esquecer do que Deus havia feito. Aqueles 10 espias haviam visto o mar se abrir. Aqueles 10 espias haviam visto milagres poderosos de Deus, e mesmo assim eles falaram: não podemos vencer. Imagina na cabeça de Josué e Caleb, eles pagarem o preço de ficarem perambulando no deserto por conta de escolha de outras pessoas. Josué e Caleb, eles decidiram não andar no conselho dos ímpios, como diz o salmista. Pare de buscar conselhos e respostas em lugares, pessoas erradas. Não seja insensato. Faça escolhas corretas. Às vezes você procura tanta gente, pede tanta opinião. Essa semana eu ouvi uma frase, eu li uma frase atribuída a um pregador muito famoso nos Estados Unidos, John MacArthur, que uma pessoa chegou para ele e falou o seguinte assim: como é que eu descubro a vontade, ou como é que eu encontro a vontade de Deus? Aí MacArthur, ele tem a fama de ser bem duro nas suas respostas, e ele, acho que ironicamente, né, ele responde para ela, fala assim: encontrar o quê? Ela por acaso está perdida? É só você abrir a Bíblia. A Bíblia fala qual é a vontade de Deus. Então, quando nós buscamos conselhos e respostas em lugares e pessoas erradas, nós nos tornamos insensatos. Nossas escolhas vão determinar o nosso futuro. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Josué e Caleb, nessa história, eles decidiram seguir outro caminho, por mais que toda aquela geração morreu, mas Deus, Ele honrou, e Deus honra quando você faz as escolhas corretas, quando você busca Deus, quando você procura a vontade de Deus na tua vida. Sabe, a vontade de Deus na nossa vida é algo que, além de estar na Bíblia, é algo que muitas vezes vai contrário os nossos desejos, as opções e a prateleira que nós temos de opções na nossa frente. Sabe, às vezes a vontade de Deus pode ser incômoda sobre a tua vida. Às vezes a vontade de Deus pode ser algo que você fala, não, Deus está errado, eu estou certo. E aí é onde nós fazemos escolhas erradas. Sabe, fazer a vontade de Deus é, independente de qualquer coisa, entender que o que Ele fala, Ele cumpre. E se Ele, como um pai que ama a nós como filhos, Ele se preocupa conosco. Então procure fazer a vontade de Deus. Procure fazer a vontade de Deus. Ainda no Salmo 1, versículos 4 e 5, diz o seguinte, versículo 4: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. A palha é algo leve, a palha é algo que o vento ele leva, né? Se eu colocar uma palha aqui, vier um vento, ela começa a dispersar, ela começa a se espalhar. E o salmista, quando ele fala sobre isso, ele fala que o seguinte, que esses ímpios, que essas pessoas, quando elas seguem aquilo que vai apenas do que elas sentem, do coração delas, de um coração que não é voltado para a vontade de Deus, depois de um tempo elas se tornam palha, elas dispersam, elas não se ajuntam, elas somem. Sabe, quando o diabo, o pensamento do diabo muitas vezes, na verdade a missão do diabo é sempre nos afastar de Deus. É engraçado pensar que, e talvez seja só eu que luto com isso, não sei se você já passou por essa situação. Às vezes você está durante o dia ali fazendo as suas coisas, e você já fez a sua devocional, você já falou com Deus, você tem buscado fazer a vontade de Deus, e de repente, vem uma perguntinha na tua cabeça sobre algo exatamente que você sabe que é aquilo que pega para você. Mas e aquilo? Mas e isso daqui? Sabe, quando nós agimos como ímpios, e quando a palha se dispersa, isso significa que nós nos afastamos, nós acabamos nos desfragmentando, nos destruindo e nos afastando da vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe qual é o grande segredo para você vencer a tentação na tua vida? Para você vencer o pecado na tua vida? Não é você apenas pensar na tentação e falar, é a tentação que me faz pecar. Não. A tentação é apenas algo que o diabo colocou porque é fruto daquilo que está no teu coração. A Bíblia fala que nosso coração é a fonte de toda a vida. É a fonte. O que você tem alimentado no teu coração? O que você tem colocado no teu coração? Aquilo que o diabo coloca é porque ele sabe que é aquilo que está alimentando o teu coração. Encha o teu coração com o Evangelho, com a vontade de Deus, com as coisas de Deus para a tua vida. E eu garanto que as coisas vão mudar na tua vida, sabe? Eu não estou falando aqui que você não vai ter as mesmas lutas que você tem muitas vezes, mas elas vão ser diferentes.
porque o que interessa é aquilo que nós alimentamos no nosso coração. Então não seja como a palha que se espalha, não seja tão frágil, não seja tão vazio, não seja aquela pessoa que se leva por coisas, por opiniões. Não seja como aqueles 10 espias. Precisamos estar sensíveis ao vento do Espírito Santo. A Bíblia fala sobre isso. Precisamos que esse vento ele sopre dentro de nós, não o vento que nos afasta, mas aquele vento sobrenatural que nos leva mais perto de Deus. Esse é o vento que nós precisamos sentir. Esse é o vento que não nos espalha, mas esse é o vento que nos traz mais perto de Deus. O Espírito Santo, quando Jesus ele ressuscita e ele vai aos céus, eu não sei se você sabe disso, ele deixa o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que fala ao teu coração. Sabe, às vezes aquela voz que você ouve durante o seu dia, falando sobre algo que talvez você deve fazer ou que você não deve fazer. Talvez quando você tem buscado a Deus e mesmo assim você recebe uma notícia que te faz cair em lágrimas, que faz você chorar e de repente você encontra uma paz tão grande dentro de você. Isso é o Espírito Santo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E o Espírito Santo de Deus, ele quer falar ao teu coração. Deus tem algo sobrenatural para fazer aqui nessa noite. E deixa eu te falar uma coisa. Não era para eu pregar sobre isso hoje, sabia? Eu tinha preparado uma mensagem e por volta das 11h30 da manhã, sem querer, eu confundi os comandos do computador. Em vez de fechar e salvar, eu fechei e não salvei. Eu estava no final do meu sermão. E aí o desespero bateu, né? Eu fiquei branco, fiquei amarelo. E Deus, ele me trouxe esse texto, ele me trouxe essa pregação, porque eu entendo que Ele não queria que eu falasse aquilo, mas que eu falasse isso hoje. Talvez para alguém que está aqui nessa noite. E eu lutei, até que chegou uma hora eu falei, tá bom, vai ser isso que eu vou falar. Salmos, no capítulo 1 ainda, versículo 3, diz o seguinte: Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Uma árvore precisa que suas raízes recebam água. Geralmente, a água você recebe, as árvores recebem à beira do rio. As árvores, geralmente à beira dos rios, é onde você encontra as árvores. Deus, Ele é o rio da vida. As raízes firmam a árvore, seguram, sustentam, e o rio alimenta. Se eu posso te dar um conselho nessa noite, um dos permaneçam à beira do rio da vida. Permaneçam à beira daquele rio que traz a água viva. Sabe, é interessante pensar no rio, porque o rio, ele corre, ou seja, ele não é uma água parada. Sabe, então o rio, a árvore, quando ela está ali,
Então a todo dia ela recebe uma porção de água nova, aquelas raízes elas começam a se fortalecer, porque aquela água que passou ontem ou passou há minutos atrás, não é mais aquela água, uma outra porção de água passa ali. O que isso quer dizer? Que na verdade Deus sempre tem coisas novas para as nossas vidas, Deus sempre quer nos alimentar todos os dias, Deus sempre quer trazer uma porção nova para as nossas vidas. Eu fico pensando quantas vezes nós escolhemos, nós fazemos escolhas tão erradas no nosso dia. Muitas vezes a gente deixa que as coisas, os problemas, as nossas responsabilidades nos levem a fazer as coisas que nós precisamos fazer, mas na verdade o rio está passando, o rio está ali, e nós estamos até olhando aquele rio, mas eu não tenho tempo para isso, não, eu preciso fazer as coisas. A raiz da árvore, ela não anda. Você já viu árvore andando por aí? Não, a árvore não anda, na verdade ela está fincada ali, ela está presa ali por uma raiz, e essa raiz ela recebe a porção de água. E é isso que esse salmo está falando, é sobre isso, é sobre permanecer perto de um rio, e esse rio da vida, e receber a porção todos os dias, porque o rio da vida te traz algo que outras coisas não te trarão. E esse salmo ele fala sobre tempo. E tempo muitas vezes pode ser o nosso maior inimigo. Eu preguei uns dias atrás sobre a nossa vida, ela é finita, mas a gente vive muitas vezes uma vida como se ela fosse infinita. A gente acha que o tempo ele está jogando a nosso favor, mas eu preciso te falar uma coisa: o tempo não está jogando ao nosso favor. O tempo não vai parar ali para que eu pregue. E pensar que a nossa vida é finita, a gente precisa pensar que nós precisamos aproveitar a nossa vida aqui nessa terra de uma forma consciente, de uma forma que agrade ao Deus que é o rio da vida. A minha pergunta é: o que você tem feito com o seu tempo? O salmista fala: no seu devido tempo dá o seu fruto. Deus é o articulador, Deus é o roteirista de todo esse mundo, de toda essa história, e o roteiro dele não muda. O que ele começou aqui, eu já preguei sobre isso, o que ele começa aqui desde lá do Jardim do Éden, ele traz, e ele vai continuar, ele vai se cumprir, porque Deus é fiel à palavra dele. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Abacuque 2:3 diz o seguinte: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ele se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Salmo 94, de fato, 1000 anos são para ti como um dia de ontem, que passou como as horas da noite. O tempo, o que nós temos feito com o nosso tempo? E o salmista ele fala ainda sobre a folhagem que não murcha. Interessante pensar que o processo é simples. O processo é este: a semente é plantada, cuidada, cultivada, a árvore cresce, cria raízes, as folhas aparecem e depois vem o quê? Os frutos. Antes dos frutos, as folhas. E elas não murcham, porque estão à beira do rio e são regadas. A folha, ela anuncia o fruto. A folha representa a nossa vida com Cristo. Nossa fome e sede por Ele, por Deus.
por mais dele. Muitas vezes a gente quer passar processos na nossa vida. E, na verdade, o nosso tempo aqui na terra nos faz entrar num processo, e esse processo é um processo de caminhada com Deus, onde nós vamos aprender a cada dia. Quando nós nos dedicamos, quando nós estamos arraigados ali, e quando aquela porção do rio da vida passa, e nós nos alimentamos daquilo, e nós nos enchemos daquilo. E é interessante pensar que existe o processo de crescimento, existe o processo de desenvolvimento, existe o processo de folhagem. E a folhagem, muitas vezes, quando a gente vê uma árvore, às vezes de um fruto, e a gente planta algo, né? Quem tem quintal, enfim, quem tem horta, quem tem ali e gosta de fazer isso, é muito interessante. Eu vi a minha mãe quando eu era pequeno. Minha mãe tinha um pequeno jardim perto, no fundo da nossa casa, e eu vi ela todo dia cuidando ali das árvores, né, de frutos que ela tinha, e ela sempre estava ali cuidando. Ela sempre colocava, né, tem aquele pauzinho que você coloca para a árvore, ela não ficar vindo para cá, então, para segurar, e aí ela vai e dava uma podadinha aqui, e de repente, quando surgiu o primeiro fruto, era uma alegria para ela. Mas antes do fruto, ela já se alegrava com a folha, porque a folha anunciava que ela estava sendo nutrida, ela estava sendo nutrida, e o fruto apareceria no seu devido tempo, e a folha não murchava. E por que a folha não murchava? Porque ela se alimentava, porque o cuidado dela ali a sustentava, né? E ela vinha aqui, quando dava uma entortadinha aqui, parece a nossa vida, né? Quando a gente está andando aqui, a gente dá uma entortadinha aqui, Deus vai e coloca a gente de volta aqui, e fala, vamos aqui, vamos crescer, e aí você cultiva, coloca o adubo, coloca a água ali, e ela vai crescendo, saiu aqui uma folha, hein? Essa folha aqui, ó, vou cuidar dela, hein? Não, o bicho não pode comer essa folha aqui, porque vai vir o fruto. O rio, ele nos sustenta, mas para que o rio nos sustente, nós precisamos estar como árvores plantadas à beira do ribeiro. Salmo 137, 1 fala: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Tempos difíceis. Estar à beira do rio, recebendo da porção do Senhor, não significa que nós não teremos tempos difíceis nas nossas vidas. Os tempos difíceis nos fazem crescer, quando nós entregamos e nós confiamos nesse rio da vida. Essa história, esse salmo está baseado numa história mais para trás, no Antigo Testamento, ainda quando o povo de Israel, ele mais uma vez desobedece a Deus, e ele é levado cativo para a Babilônia. E é interessante que a orientação de Deus para o povo naquela ocasião era: fiquem aí, tenham filhos, constituam famílias, cresçam. E aí a gente pega e a gente começa a pensar sobre, mas eu estou indo eu estou indo como escravo, eu estou indo como exilado. Como que Deus ele pode chegar para mim e falar sobre isso? Como é que Ele pode falar para eu me desenvolver naquilo? Como é que Ele pode falar para eu crescer ali? Porque na verdade o povo ele desobedece a Deus. O povo ele para de receber a porção dessa água da vida. O povo vira as costas para Deus, e como consequência eles são levados cativos. Mas ao contrário do que muitas pessoas falam, que o Deus do Velho Testamento é um Deus tirano, Deus ele sempre quer ter um relacionamento conosco. Deus é um Deus de amor. Deus acredita no arrependimento,
E ele fala: continuem, cresçam. E esse salmo, ele fala sobre isso. Em tempos difíceis na Babilônia, mesmo caminhando, mesmo crescendo, às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Às vezes, talvez você esteja aqui nessa noite e está passando por um momento muito difícil na tua vida. Quando nós falamos sobre esse rio e sobre as lágrimas, e elas choravam às margens, isso me mostra que, assim como eu falei que o rio ele é corrente, a sua lágrima cai no rio e ela é levada. Ou seja, Deus enxuga as nossas lágrimas, Deus leva as nossas lágrimas, e Deus nos incentiva a estarmos arraigados à beira do rio, para que nós possamos ver as folhas nascerem e depois, posteriormente, dar o fruto, mesmo em terra estranha. Tempo de esperança, Ezequiel 47:12. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Isaías 58:11. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo solo fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Salmo 46:4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Em tempos difíceis, precisamos entender que também é um tempo de esperança para aqueles que estão à beira do rio da vida. Para aquele bem-aventurado que decide não ouvir o conselho dos outros. Para aquele que decide não ouvir o que aqueles 10 espias falaram. Para aqueles 2 homens que decidem caminhar e as vozes do diabo, as vozes falando: você não consegue, você não pode mais. Como que Deus ele pode amar uma pessoa como você? Olha o que você fez, o que você tem feito da tua vida. Sabe, tempos difíceis, quando nós estamos à beira do rio, são tempos também de esperança. Às vezes é difícil imaginar isso. Às vezes você está ouvindo sobre isso e fala: mas você não sabe o que eu estou passando na minha vida. Na verdade, eu não preciso saber o que você está passando na tua vida. Deus está falando para você nessa noite que esses tempos difíceis, eles estão na tua vida, mas Ele é a esperança para isso. Sabe, esse rio, ele vai levar as suas lágrimas, ele vai levar a sua dor, ele vai levar a sua angústia. Esse rio da vida é o rio que está aqui nessa noite. Ele vai levar agora toda a sua dor, tudo aquilo que você está sentindo, todo o diagnóstico médico. São tempos difíceis, mas tempos de esperança. Uma hora nós vamos voltar como aquele povo iria voltar. Então fique firme, deixe suas raízes ali plantadas ali junto ao rio da vida, porque há esperança para aqueles que confiam no Senhor. Aleluia. Faça a sua parte. Faça a sua parte. E tudo o que fizer será bem sucedido. A ordem é essa: espere o fruto no tempo certo. Enquanto isso, permaneça junto ao rio, para que as folhas não murchem. Obedecendo essa ordem, o que você fizer será bem sucedido. Mas o que é ser bem sucedido? Numa sociedade onde a gente tem
milhares e milhares e milhares de mensagens falando, posts no Instagram, são vídeos no YouTube, são coisas que aparecem para você falando, você precisa dar uma guinada na tua vida, você precisa, eu tenho sucesso para você, eu tenho as 5 ferramentas para que você seja uma pessoa bem-sucedida na tua vida. Mas aqui o salmista não está falando sobre isso. Ser bem-sucedido, por exemplo, é ser bem-sucedido na vida é ser bênção na vida de outras pessoas, sabia disso? Às vezes em tempos difíceis, Deus vai te levar a ser bênção na vida de outras pessoas. O resultado de uma vida íntegra com Deus é o que vemos nas pessoas ao nosso redor. Sabe o que é sucesso? Eu vou te dar o código. Sucesso é fazer a vontade de Deus. Sucesso é ser bem-sucedido diante de Deus. Sucesso é nos momentos, nos tempos de dificuldade na tua vida, você ver tempos de esperança. Ser bem-sucedido é você ser bênção na vida de outras pessoas. Ser bem-sucedido é você andar mesmo quando você está na sua dificuldade, você caminhar e continuar ali naquele rio, e as pessoas olharem para você e falarem assim, mas como que você está andando? Ah, porque eu tenho um Deus que está comigo, porque eu tenho um rio de água viva, e eu estou ali, eu estou recebendo essa porção. Isso é ser bem-sucedido. Sucesso aos olhos de Deus é fazer a vontade dEle. O melhor lugar que podemos estar é perto do rio de Deus. O melhor lugar para se estar talvez não seja sentado na cadeira da Igreja Amor e Movimento numa terça-feira, 8:30 da noite, participando de um culto. Isso é bênção. Mas o melhor lugar onde nós podemos estar, e esse rio, ele pode estar aqui. Sim, o rio de vida está aqui, porque a presença de Deus está aqui. Mas o rio de vida é também no seu íntimo, no seu quarto, onde você cria raízes, onde você cria relacionamento com Ele, onde você começa a entender aquilo que Deus aquilo que talvez Deus quer falar ao teu coração, e mesmo que você não entenda, você continua afirmado ali, você continua perto desse rio, você continua ali recebendo a porção dele. E o mais interessante é que quando os frutos eles vêm, significa que aquele rio que vem, ele flui. Ele flui. Isso é resultado de uma vida com Deus. Isso não é resultado de você vir ao culto todo domingo e toda terça-feira. Isso não é resultado de você só na igreja levantar a sua mão, fechar os seus olhos, gritar, isso é maravilhoso. Mas isso é resultado do que você faz na tua casa, o que você faz no teu trabalho, o que você faz no íntimo, quando ninguém aqui está vendo o que você está fazendo. É estar ali, arraigado no rio. Permaneça no rio, porque Ele é a fonte, porque Ele é a fonte. Permaneça plantado à beira do rio. Sabe, a água, ela traz muitos significados na Bíblia. O encontro de uma mulher num dia comum, mas um encontro em comum que mudou a vida dela foi à beira de um poço, onde ela tiraria água. O encontro também de uma outra mulher chamada Rebeca, que teve um encontro com um servo de um homem chamado Abraão, que
Esse servo, ele estava ali à procura de uma esposa para Isaac, o filho da promessa. Aquela mulher encontra ao poço aquele homem, e quando ela estava indo buscar água num dia comum, e esse encontro muda a vida dela. A água da vida, ela está disponível para todos. Talvez os tempos difíceis que você está passando, e talvez você veio para este lugar, talvez esses tempos difíceis não tenham Deus ao seu lado. Talvez esses tempos difíceis te impedem de ver a esperança mesmo nos tempos difíceis. Talvez talvez as suas folhas estejam murchas, talvez você não tem mais esperança na tua vida. E deixa eu te falar uma coisa, não é só para você que não conhece Jesus, não. Às vezes a gente que serve a Deus também, nós passamos por tempos difíceis. Mas a diferença é que o rio de água viva, ele nos sustenta todos os dias. Não existe um dia que sequer que as misericórdias do Senhor não se renovem sobre as nossas vidas. Não existe um dia sequer que Jesus, Ele nos oferece essa água. E nessa noite, é uma noite de salvação, eu creio nisso. É uma noite onde o Espírito Santo, Ele está falando, incomodando pessoas, e esse rio de água viva, ele está correndo aqui. Sabe, às vezes a gente pensa o seguinte, eu quero, Senhor, andar sobre as águas, eu quero, Senhor, ser como Pedro que andou ali, nossa, eu quero ver milagres. Na verdade, é o contrário, sabe, deixa eu te dar um exemplo sobre isso, sabe, mergulhar no rio, estar perto, se aprofundar nisso, é você entrar, imagina você entrando, e aí os seus pés, eles estão aqui, a água, ela começa a cobrir o seu pé, aí você vai mais um pouco, a água, ela começa a vir até o joelho, e aí você vai mais um pouquinho, opa, ela chegou aqui até o meu peito, não, mas ainda está dando cabeça, aí você vai mais um pouquinho, ela já está chegando aqui na tua cabeça, e você fala, opa, mas o que está acontecendo? E aí você vai caminhando para dentro, e de repente algo acontece, você não sente mais os pés no chão, você não sente, e você está sendo levado por aquele rio. É sobre isso, é sobre esse rio que te leva, você não tem mais controle sobre a tua vida, é aquele rio que te leva, é aquele rio que te conduz, sabe? Não são mais os problemas que conduzem a tua vida, porque aquele rio está te levando, você está boiando, você está indo, e você vai para mais longe, para mais longe, para mais longe. É sobre o rio de vida, é sobre o rio de vida, é sobre Ele. Então mergulhe no Senhor, deixe que Ele trabalhe na tua vida, deixe que Ele te conduza. Não sinta teus pés, tire as fortalezas que estão na tua vida, sabe, aquilo que tem sustentado a tua vida, seja um relacionamento, seja o teu emprego, seja o teu amor, algumas coisas, deixe isso de lado, fique boiando, deixe Ele sentir, deixe Ele te conduzir. É esse rio de águas vivas que está aqui neste lugar, e se você pode celebrar, levanta do teu lugar, aplauda Ele, se entregue a Ele, em nome de Jesus. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Diga que Ele é o rio. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, o rio.
você. Nós já estamos terminando. Pai Santo, como eu disse no começo, eu não sei o porquê que eu cheguei a falar sobre isso nessa noite. Se não fosse pelo Teu Espírito Santo, Pai Santo, eu nem estaria aqui. Pai, a minha oração nessa noite é para que pessoas, elas entendam que sem o Senhor, sem a fonte de água viva que é o Senhor, sem esse rio, não existe o porquê vivermos, não existe o porquê estarmos aqui. Pai Santo, que o Senhor converta corações, Pai Santo. Sabe, pessoas que precisam encontrar esse rio, essa água da vida, sabe, esse poço da água da vida. Pai, que essa noite seja uma noite de mudança. Talvez num dia tão comum que as pessoas vieram cumprir uma agenda de estar na igreja, mas elas se depararam com esse Deus maravilhoso, poderoso. Sabe, essa água viva que traz a nós e nos enche. Sabe, Deus, pessoas aqui nessa noite que estão passando por tantas dificuldades e tempos difíceis, Pai Santo, que elas encontrem em Ti um tempo de esperança mesmo em tempos difíceis, que elas encontrem em Ti, no Teu rio, Pai, algo para que elas possam se apegar e que elas possam entender que nessa vida finita, Pai Santo, nós servimos a um Deus, nós temos um Deus que nos dá, Pai, algo maior do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos, Pai Santo. Que nessa noite o Teu rio de água viva, Pai Santo, possa invadir cada coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez?